também o Nuno Pereira. Então sejam todos muito bem-vindos. A Wanda Santos, a Avelina Almeida, a Cátia Matos, o Sérgio e a Susana, a Filomena Esteves. Estão todos muito bem-vindos a esta Escola de Nutrição. Então o meu nome é Sérgio Godinho e estamos aqui hoje reunidos para aprender um pouco mais a como melhorar aqui alguns hábitos. Hoje vamos ter aqui uma aula extraordinária que vai consistir aqui em entender como é que podemos, através do exercício e aliado a uma boa nutrição, ter excelentes resultados, tá? Então, hoje é um pouco isso que vamos falar aqui e vai ser espetacular. Vamos ter aqui a melhor pessoa para nos falar sobre isso. Quero dizer a todas as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez que a nossa agenda da Escola de Nutrição Equilibrada é sempre quinzenal, então temos a próxima já vai ser às 9 horas da noite, uma Escola de Nutrição Equilibrada que vai ser numa terça-feira à noite, depois nós vamos anunciar o dia e qual é que é o tema já no final desta apresentação, e temos também depois uma vantagens de ser membro da Herbalife, que na realidade é exatamente aquilo que nós vamos ter aqui hoje, após esta Escola de Nutrição Equilibrada, que vai consistir em explicar como qualquer pessoa pode ser um cliente preferencial e com isso ter benefício na aquisição dos produtos, ou então, se quiser também aprender como ajudar outras pessoas, também vai ter essa possibilidade de ficar a conhecer como ser membro com essa finalidade. O objetivo desta Escola de Nutrição Equilibrada, como eu comecei por dizer, é realmente ensinar e dotar todas as pessoas a melhorar os seus hábitos alimentares e com isso, com esse conhecimento adquirido, não só se ajudar a si, mas como também ajudar algumas pessoas à sua volta, quem sabe também a aprenderem a comer um pouco melhor, a fazerem melhores escolhas, e para isso nós temos 12 temas ao longo de um ano que vão sendo passados aqui neste projeto da Escola de Nutrição Equilibrada, que realmente vão consolidar aqui a termos novos hábitos e a termos aqui também uma melhor saúde. E os 12 módulos que ensinam isso, ensinam a assumir o controle do bem-estar, são estes que vocês estão a ver aqui na tela. Hoje vamos ter o exercício físico e a nutrição desportiva e depois vamos ter, já na próxima, o bem-estar do coração, que vai ser também espetacular. Mas temos a possibilidade de sempre de aprender aqui de 15 em 15 dias, ter mais informação e aprender aqui um pouquinho também com vários treinadores de bem-estar. É também o nosso treinador de bem-estar e a pessoa que nos trouxe até aqui hoje e que nos apresentou a Herbalife, que está sempre disponível para nos ajudar também, está sempre ao nosso dispor, e realmente é com essa pessoa muitas das vezes que nós trocamos mais ideias e acabamos por falar um pouquinho sobre algumas das alterações que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Sem dúvida nenhuma que o treinador de bem-estar tem aqui um papel fundamental também para a nossa motivação e para que nós consigamos atingir os nossos objetivos também. É evidente que todos nós hoje sabemos que o nosso corpo precisa de muitos nutrientes e temos muitas células também, não é? E que realmente precisam de ser asseguradas nutricionalmente. Também sabemos que a alimentação, na maioria dos casos hoje, derivada aos solos e derivada da forma como é colhida e todas essas coisas, muitas vezes não tem os nutrientes essenciais, e hoje nós vamos aqui também entender um pouquinho como é que podemos assegurar que damos os nutrientes adequados ao nosso organismo. É evidente que quanto mais nós formos na direção de procurar uma boa alimentação e aliar a um bom estilo de vida, com as caminhadas, com o exercício físico, tendo um personal trainer, fazendo natação, algo que nos obrigue também a movimentar os nossos músculos, é evidente que isso vai ser ainda mais eficaz nos nossos objetivos, e sabendo que temos sempre uma componente genética, mas que é muito pequenina e que representa 30%, não é assim tão pequena, mas comparativamente à alimentação e ao estilo de vida, então sabemos que a maioria está do nosso lado e temos o controle do nosso bem-estar. Existem, no entanto, algumas variáveis, como todos nós sabemos, que realmente afetam o nosso bem-estar.
porque o nosso corpo necessita diariamente de tudo isto que nós estamos aqui a ver. Boas gorduras, de vitaminas e minerais, fitonutrientes, os hidratos corretos, boas fontes de proteína, descansar adequadamente, hidratação e, sem dúvida nenhuma, o exercício físico, que é aquilo que nos trouxe aqui hoje, e vamos falar já de seguida. Então, para isso, para nos falar sobre o exercício físico, a nutrição desportiva, nós vamos ter aqui uma pessoa espetacular, que é licenciado em Educação Física, é também um ex-atleta federado de rugby, de um dos grandes clubes de Portugal, e é também personal trainer. Então, gostava que me ajudassem aqui a receber. Se quiserem ativar aí os microfones momentaneamente para fazer aí algum barulho, podem no fazer. Quem não quiser, colocarem um clap, clap, clap na tela e dar as boas-vindas ao nosso convidado especial. Então ajudem-me a receber o nosso treinador de bem-estar, Zé Tabanês. Passo-te a palavra, Zé. Olá, bom dia a todos. Eu penso que a minha tela já estará partilhada e agora já estará em modo de apresentação, certo? Perfeito. Boa. Então, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Quem não me conhece, sou o Zé Tabanês, tenho 27 anos. Aqui tenho a foto do meu resultado. O meu resultado foi... A foto da esquerda foi o culminar de vários meses sem treinar e a comer à mesma quantidade que comia. Eu joguei rugby durante 10 anos. Eu terminei de jogar rugby num dos melhores clubes em Portugal, no Benfica, e entretanto decidi que estava na altura de mudar. Esta foto eu tirei a semana passada, e isto para dizer o quê? O resultado que nós temos hoje em dia não é o resultado que nos caracteriza, mas sim como nós podemos melhorar e o que podemos fazer com ele. É um bocadinho isso que eu tento partilhar todos os dias nas minhas redes sociais, e tentar partilhar um bocadinho com as pessoas que estão mais próximas de mim. Então, hoje o intuito é falarmos aqui um bocadinho de exercício físico. Eu tenho aqui na parte dos slides alguns guias. Vou-vos passar também um bocadinho da minha experiência. Eu desde os 15 anos que faço atividade e exercício físico de forma competitiva e de forma federada. Neste momento faço jiu-jitsu, não faço rugby. Então vou-vos passar um bocadinho aqui de uma forma geral, como também sou personal trainer e trabalho há mais de 5 anos com pessoas, o porquê do exercício físico e porque é que é tão bom e o porquê da nutrição desportiva. Então, só para termos uma pequena noção, antigamente, de uma forma natural, no tempo dos homens das cavernas, nós fazíamos exercício físico. Éramos povos coletores, ou seja, nós íamos atrás de comida, tínhamos que correr longas distâncias, tínhamos que fugir de animais, tínhamos que movimentos constantes em termos de procura de alimento, e hoje em dia, cada vez mais, infelizmente, o sedentarismo também tem vindo a aumentar. Então é importante percebermos que, de uma forma geral, cerca de 60% da população hoje em dia está próxima de ter excesso de peso ou já tem mesmo excesso de peso. E está associado à falta de exercício físico. Eu tive muitos colegas de equipa que eram gordinhos, dependendo da nossa posição em campo. Há pessoas que podem ter mais de 100 quilos, mais de 120 quilos, mas acreditem que 120 quilos, 100 quilos, 80 quilos de massa muscular é totalmente diferente de gordura. Então é muito importante o exercício físico em termos de prevenção, em termos de benefícios de diversos assuntos. Temos aqui espelhados, e vou passar 10 que são principais em termos do risco relacionado com a saúde. Estão aqui espelhados e facilmente pensamos em diabetes tipo 2, nomeadamente, em colesterol, hipertensão, que pode estar associado também em termos de alimentação, nós termos mais dificuldade em nos mover em termos de locomoção, o que pode acarretar uma maior probabilidade de termos lesões, termos quedas, nomeadamente nas pessoas mais idosas. É muito importante aqui este ponto 6, porque nós, de uma forma geral, temos um processo antes da osteoporose, que se chama osteopénia, que as senhoras muito mais incidente nas senhoras do que nos homens, nomeadamente a partir dos 35 anos. Então é muito importante o exercício físico, mesmo que seja de impacto controlado, para ajudar nesta manutenção também, em termos da proteção das articulações e tudo mais. Neste momento em que vivemos de pandemia,
devido à situação mundial, o exercício físico é essencial aqui no ponto 9, por exemplo, em termos do stress, da ansiedade, da depressão. Eu posso-vos dizer que há dias que eu treino 3 vezes por dia. Tem a ver também com a minha profissão, como é óbvio, tem a ver com grupos que eu tenho de aulas de grupo e que eu tenho que fazer a mesma aula, mas por mim mesmo, há vezes que eu treino 3 vezes, ou ainda vou correr ao fim do dia. Isto tudo tem muito a ver também com um escape que nós, ao fim e ao cabo, podemos ter. Este ponto 10, e esta imagem é muito importante. Nós, muitos de vós, atenção, já têm filhos, eu não ainda, muitos de vós já têm filhos, e fazermos atividade física ou exercício físico com os miúdos, eu dou aulas num colégio também, é de uma riqueza imensa. Nós cansamos, brincamos, libertamos imensas endorfinas da felicidade e, acima de tudo, queimamos calorias. De uma forma natural, contribuímos para o bem-estar geral e acreditem que é uma coisa rotineira, torna-se um hábito saudável. Então, o que é a quantidade, ou fazer mais, ou fazer menos e tudo mais? Em termos de benefícios gerais, ok? Pelo menos 30 minutos diários de atividade física deveríamos fazer. E vocês pensam assim, 30 minutos... eu 60, se vocês pensarem, 60 minutos é 4% do vosso dia. Então, na realidade, quem gosta muito de ver Netflix, ou quem gosta muito de ver filmes, ou fazer outra coisa que acho que é super importante em termos de lazer, mas se calhar, se nós não virmos 2 episódios de uma série que estejamos a ver e no tempo do episódio fizermos algo, acreditem que em termos de riqueza e em termos de saúde vão ganhar muito mais. Depois, consoante o nosso nível físico, nós não temos que ser atletas olímpicos, ou não temos que ser atletas... Temos que fazer uma maratona, por exemplo. Eu acredito sempre, eu trabalho com a população mais idosa, e é a população que eu gosto mais de trabalhar. Eu acredito sempre que nós temos muito que prevenir, regredir e atenuar ao máximo os processos de envelhecimento. Então, escadas, agora não dá para dançar fora, mas podem dançar em casa, jardinagem, caminhadas, pilates, seja o que for, e eu estou a falar mais neste aspecto da idade, porque normalmente dizem-me sempre, e a primeira justificação é a falta de tempo e a idade, ok? Malta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, quando tiver 50 anos, vou estar a treinar a mesma coisa que treino hoje em dia. Portanto, ainda vou estar melhor quando tiver 50 anos do que estou hoje em dia. Portanto, não pode ser justificação. Em termos de benefícios adicionais, nomeadamente nas crianças, é super, super, super importante em termos de estimular as crianças ao fim e ao cabo. Imaginem, um miúdo que está na escola de manhã, chega a casa à tarde, tem trabalhos de casa para fazer, alguns até têm explicações e não sei o quê. Vão fazer o quê para libertar essa energia? Vão fazer o quê para libertar esse stress todo que têm acumulado? São exatamente como nós, só têm a menos idade e têm mais sonhos. A única diferença é essa. Então, podemos aproveitar isso dessa forma, incentivando-os também. Eu quando jogava rugby, quando treinava rugby, eu tinha imensos pais que levavam os miúdos aos treinos e depois iam correr ou iam fazer algum treino. Ou seja, dá perfeitamente para conciliar as duas coisas. Então eu, para fazer algo, não tenho... ou para o meu filho fazer algo, não tenho que ser eu a prejudicar-me. Dá para conciliar as duas coisas. Depois estão aqui alguns exemplos em termos calóricos do que uma pessoa média com 70 quilos queima em termos de calorias. Pronto. E depois depende sempre, ainda bem que está aqui os 70 quilos, porque depende sempre pessoa para pessoa, mas de uma forma geral é o que está aqui espelhado. Uma atividade física mais vigorosa, por exemplo, correr 8 km, mesmo que seja em jogging, já é mais intenso. Há muita gente hoje em dia que prefere andar de bicicleta. O treino com pesos, se não for acompanhado, tem que se ter mesmo cuidado, está bem? E depois, durante o nosso dia-a-dia, mesmo durante o trabalho e tudo mais, há aqui opções que nós podemos fazer para serem mais saudáveis e para nós, ao fim e ao cabo, otimizarmos o nosso dia-a-dia.
as escadas, por exemplo, caminhar ou ir de bicicleta, por exemplo, nos países nórdicos, mesmo a própria Holanda e tudo mais, Bélgica, é muito incentivado e muito associado a isto. Eu, quando estive na Bélgica, os parques de estacionamento eram parques de estacionamento para bicicletas. Pá, era uma coisa incrível, porque eu nunca tinha visto isso em Portugal. E eram bicicletas e bicicletas e bicicletas, 2, 3 andares, com imenso espaço, e as pessoas movimentavam-se. Pá, era espetacular. Então, por que não também, de certa forma, nós incentivarmos mais isso? Sempre que vão ir às compras, tentar ao máximo aproveitar. E essas pequenas coisas fazem a diferença, malta. Estas pequenas coisas, ao fim e ao cabo, se nós repararmos, fazem toda a diferença. E grão a grão enche a linha ao papo. Depois, ok, sai de um autocarro, uma paragem antes ou estacionam longe do trabalho. Pronto, isto tem tudo a ver depois com a vossa pontualidade, não é? Se estiverem atrasados, se calhar não vale a pena fazerem isso. Mas se forem uma pessoa rigorosa ali, em pé, e chegarem sempre a horas aos sítios ou um bocadinho antes, até podem aproveitar. O exercício físico em casa nunca fez tanto sentido, né? Eu nunca treinei tanto em casa em toda a minha vida como treino agora e como vocês treinam agora, de certeza absoluta. Então passou a ser algo não tão excepcional, mas mais habitual. E depois, tarefas domésticas, que são importantíssimas, malta. Ainda ontem estive a limpar a casa, ou seja, também gastei calorias ontem a limpar a casa. Portanto, esta tarefa não pode ser sempre para as mesmas pessoas, né? Os senhores também têm que chegar à frente. Se fizerem isto com um colete, se fizerem isto com um colete de 10 quilos ou com uma mochila às costas, ainda melhor, malta. Não precisam de fazer aqui com esta fitazinha cor-de-rosa na cabeça, está bem? Se quiserem fazer também não tem mal nenhum, eu respeito todas as pessoas. É sempre uma questão de escolha. Pronto, brincadeiras à parte. Levar o cão a passear. Eu desde já ofereço a minha cadela para quem quiser ir passeá-la, malta. Garanto-vos, vocês vão gastar imensas calorias. Portanto, só têm que a vir buscar. Temos que acordar 1 hora e não o podem vir deixar antes. Ok? É a única regra. Temos que definir sempre um horário que vocês têm que cumprir. Quem tem jardim, quem tem um espacinho fora de casa, também aproveitar para fazer isso, para... Vanessa. Não queres, Vanessa, não queres. Pequenas caminhadas e tudo mais. Estão aqui alguns exemplos que, ao fim e ao cabo, nós podemos utilizar para ir melhorando a nossa vida. Há pouco tempo fiz 2 vídeos sobre pequenas pausas e como alongar nas minhas redes sociais também, que me tinham pedido. Hoje em dia, cada vez mais, as MERT, que são lesões musculares relacionadas com o trabalho, estão cada vez mais na berra, devido às nossas posturas muito curvas, devido à nossa cervical muito tensa. Então, pequenas pausas são super essenciais e importantes. Pronto, andar no telefone. Hoje em dia toda a gente tem telefone sem fios, né? Andar assim. E exercício fico regular. Somente ao fim de semana, quem mora perto da praia ou quem mora perto da Baía. Eu moro no Seixal, por acaso não tinha dito. E aqui a Baía do Seixal é incrível. Dá para correr à vontade. Dá para estar um bocadinho a ver o mar. É muito bom, malta. Então aqui deixo umas sugestões muito, muito gerais em termos do que podemos fazer para o nosso nível de iniciante. Caminhar, bicicleta, exercício físico de forma corporal e alongamentos. Como é óbvio, se tiverem a supervisão de alguém, é sempre melhor, e tudo isto pode ir evoluindo, consoante a pessoa que vocês têm ao vosso lado. Em termos de intermédios, já tem a ver com a dificuldade ou a intensidade dos exercícios. Temos aqui algumas atividades como exemplo. Em termos avançados, tem a ver também com a sua duração. Ou seja, tudo o que seja treinarmos mais tempo com mais intensidade vai ser sempre mais difícil. E acho que é perceptível esta análise que eu fiz. Aqui estão alguns exemplos em termos de pesos ou elásticos, ou mesmo corridas na montanha e bicicleta em termos de prolongada. Ou seja, aumentamos basicamente o nosso tempo de exercício de 30 a 90 minutos. E será necessário fazer isto todos os dias? Não. Tem que ser sempre adaptado à tua rotina, ao teu objetivo e principalmente, e já vamos falar um bocadinho mais à frente, ao teu tipo de nutrição. Porque não me serve de nada, e foi o que aconteceu no meu resultado do antes, não me serve de nada eu querer manter o peso que queria manter, porque
tinha que jogar e tinha que manter o peso e não treinar, não é? Então o que é que vai acontecer? Eu vou chegar a um ponto que a minha massa gorda vai apenas acumulando. Eu não vou ter benefício físico, estético, em termos de saúde, se eu não treinar para o que eu como. Então é muito importante fazermos essa relação, malta. O impacto do exercício físico no nosso corpo é bom, mas vou dizer uma coisa aqui muito engraçada, malta. O exercício físico faz-nos muito mal. Não é muito mal, mas faz-nos mal. Então eu vou-vos explicar. De uma forma geral, nós agredimos o nosso corpo. Nós temos processos de hiperplasia e hipertrofia, que é uma degradação muscular, em termos das fibras musculares e tudo mais. O nosso corpo, de certa forma, se vocês estiverem a treinar há muito tempo ou tudo mais, ele começa a libertar chamadas de atenção para pararmos. A fadiga, estarmos mais cansados, dores musculares, ou seja, isto tudo são coisas que o corpo diz-nos do género, pá, eu não quero isto, eu quero estar sossegado e tudo mais. O que é bom é a nossa recuperação. Então daí nós conseguirmos melhorar em termos físicos, temos mais força, temos mais resistência, os nossos glóbulos vermelhos fazerem a reparação dos tecidos e tudo mais. Então é essencial uma boa recuperação. O treino é primordial, é irmos evoluindo o treino. Para quê? Para ganharmos cada vez mais resistência a esse tal estímulo, para o nosso corpo se queixar cada vez mais tarde, mas os alimentos certos, a nutrição certa, e hoje em dia, malta, ainda hoje de manhã estava a falar com uma pessoa sobre isso, hoje em dia, quem não suplementa é quem ainda não sabe, que ainda não teve acesso à informação suficiente, quem ainda não teve acesso aos conteúdos certos, quem não tem acesso a estudos científicos, porque hoje em dia é tão essencial suplementar, independentemente do que tu faças, que se tivessem esta noção, não teriam sequer dúvidas. 80-20, independentemente da percentagem que esteja aqui, é importante percebermos, ponto número 1, o exercício físico é essencial. Sem exercício físico nós podemos ter resultados? Podemos. Não podia ser aqui hipócrita e dizer assim, não podem, sem exercício físico não podem. Podem ter resultados duradouros, concisos, bons? Não podem. Têm que associar. Mas eu não gosto nada de fazer exercício físico. O meu exercício físico aqui, neste caso é um chá, não é cerveja, malta, está bem? Mas o exercício físico é o levantamento do copo. Pá, eu no levantamento do copo sou muito forte, Zé. Já tive amigos meus que disseram isso. Eu joguei rugby e a terceira parte do rugby é sempre muito interessante. É sempre ver quem é que consegue beber mais cerveja até acontecer alguma coisa menos agradável de se dizer. Então, o exercício físico, mesmo para quem não gosta, tem que arranjar a maneira de fazer algo. Começa com uma atividade mais ligeira, começa com uma atividade em grupo, começa de livre e espontânea pressão. Malta, comecem como vocês quiserem, mas é super importante começar. É tudo uma questão de hábitos, nós somos animais de hábitos. Se alguém me dissesse, quando eu era mais novo, que eu ia comer abacate, ia comer batata doce, ia comer brócolis, couve Bruxelas, peixe cozido, pescada, malta, pescada. A minha mãe fazia uma pescada tão má, que eu odiava o peixe e não conhecia. Só para vocês terem noção. E hoje em dia faço pescada. Porquê? É uma questão de hábito. Estão a entender? O exercício físico é exatamente a mesma coisa. E eu estou aqui numa perspectiva tranquila e de brincadeira a tentar-vos passar informações pertinentes, malta. Em termos da nutrição, o que é importante percebermos e a sua importância associada a uma hidratação muito célere e necessária. O stress oxidativo. O stress oxidativo é o que nós acumulamos na nossa parte muscular. Se for uma questão mais tranquila, é o DOMS, Damage, Osteomuscular System, uma coisa desse género, que é basicamente dor ao toque, estarmos um bocadinho mais doridos, mais cansados, mais quando vamos treinar no outro dia ainda temos ali uma restiazinha de dor, diminui imenso o risco de lesões e patologias. Então imaginem, se nós não nutrirmos, o nosso corpo vai ficar sempre aquém de algo, então vai estar a trabalhar contra isso para tentar repor o que nós necessitamos. Como ele não consegue sair tudo da alimentação, alguma
coisa vai ficar sempre carência, há de haver sempre carência de alguma coisa. A massa óssea e a massa muscular é super importante. Nós degradamos massa muscular quando estamos a treinar, então é importante repormos o nível de proteína necessário para o nosso peso, para a nossa atividade física e para a nossa idade. A recuperação pós-exercício é menos dolorosa, claro que sim, melhor a adaptação ao estímulo do treino. Então, o atleta deve iniciar a hidratação 24 horas antes do treino de competição. Então, aqui há algumas perspectivas e algumas sugestões gerais. Eu posso vos dizer que eu tinha sempre jogos, normalmente sábado às 15 horas. A minha preparação para um jogo de rugby vai ser completamente diferente da preparação que eu tinha ou que eu irei ter quando eu for competir jiu-jitsu. Então, por duas razões muito simples. Um era um desporto coletivo que eu estava em atividade física média-alta durante 1h30 a 2 horas, não é? As minhas necessidades em termos de produtos, em termos de hidratação, eram completamente diferentes. Outra é uma atividade física em que eu tenho picos muito intensos de 5 minutos e depois tenho pausas, ok? Então é vermos isso e à medida que vamos passando e vamos chegando à parte da nutrição exterior, eu vou explicando e dando exemplos concretos. Mas de uma forma geral, o jantar, se nós competirmos de manhã, o nosso jantar tem que ser sempre bastante importante, porque o nosso corpo vai buscar energia aí. E a hidratação não é exceção. Então, se nós não temos reservas, o nosso corpo é 70% de água, malta. O nosso músculo, se vocês forem analisar célula a célula, a percentagem de água é muito superior. 70%, nós vamos ter para aí 11% em termos de proteína, e tudo o resto são percentagens muito baixinhas. Então é super importante vocês perceberem isto. Depois, em termos da nutrição específica e em termos do que a Herbalife Nutrition pode dar, é muito simples. Além de ser a empresa número 1 no mundo, em termos de nutrição, eu fazia nutrição antes de fazer a Herbalife Nutrition, já fazia outras marcas, já fazia suplementação. Vou só aqui ingerir um líquidozinho. Eu acho que não estou a falar muito rápido, malta. Tenho estado aqui a controlar com o meu cronómetro. Tenho estado a falar 2 palavras a cada 5 segundos. Então acho que estou espetacular. Bora. Então olha o seguinte. Eu fazia imensa suplementação antes. Eu quando jogava no Benfica, nós tínhamos uma marca de suplementação e eu já fazia Herbalife Nutrition e não trocava. E é associada a uma empresa e a uma liderança científica que não tem margem de manobra, malta. Se vocês me conseguirem arranjar uma empresa de nutrição que seja mais controlada, que tenha médicos, cientistas melhores que estes, mandem-me, está bem? Que eu gostava de saber. Está associada ao melhor atleta que existe, para mim, ao melhor jogador do mundo de futebol, e tem um produto que eu tomo durante os treinos, por exemplo, que é o CR7 Drive, que é uma bebida intra-treino. E depois a diferença pelo distribuidor é nós acompanharmos a pessoa, independentemente do seu objetivo, termos um acompanhamento personalizado que vai agregado à nutrição e à suplementação. Eu defendo muito que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia e ainda bem, porque estou correto. Em termos de estudos e em termos do que nós defendemos de forma geral, é assim que é. Então, tudo o que está aqui espelhado é o que nós devemos ingerir de manhã. E depois, de uma forma geral, porque se temos um pequeno almoço, ou se defendemos que o pequeno almoço é a refeição mais importante que existe, temos de ter um pequeno almoço ideal. 3 produtos. O nosso concentrado de erva aloe é uma bebida super importante em termos do nosso trato intestinal, suavização, proteção, cicatrização. Quem nunca experimentou, falo com a pessoa que vos convidou para estar aqui nesta palestra para começarem a fazer. O nosso boost energético, que eu faço tanto de manhã como a meio da manhã, às vezes à tarde, é a nossa mistura de ervas, 5 chás diferentes, com uma percentagem de cafeína controlada, é imensamente utilizada em termos de expelir os nossos oxidantes, então é natural que numa fase inicial, quando começam a fazer a nossa mistura de ervas, vão mais vezes à casa de banho, malta, e ainda bem. E depois a nossa refeição equilibrada, o Fórmula 1, é preparado como vocês queiram, em termos de sólido, líquido, misto, que é ali tipo um pudim ou uma papa que nem é bem sólido nem é bem líquido. Então, dá-nos tudo o que nós necessitamos ao pequeno almoço
25 vitaminas e minerais diferentes, 37% da dose diária recomendada das mesmas vitaminas e minerais. E ainda há pouco tempo me perguntaram, Zé, como é que tu sabes o que é que suplementas? O teu corpo não precisa, se calhar, de tanta vitamina E? Malta, ADEK, fixem isto, A, D, E, K, são as únicas vitaminas que em excesso podem causar problemas no nosso corpo ou podem causar malefícios. E o que é em excesso? É ingerir cerca de 300% da dose diária recomendada, o que é um perfeito exagero. Se vocês tentassem, se calhar não conseguiam, ok? Então é muito importante percebermos isso. O meu corpo vai absorver do F1, do multivitamínico, do que quer que seja o que necessita, malta. O resto é excluído pela urina e não tem mal nenhum, ok? Então, se as minhas necessidades são de uma carência de vitamina D, imaginem, eu vivo num país que tem pouca luminosidade, nomeadamente em Londres. Eu tinha um amigo meu em Londres que tinha que fazer vitamina D pura, tinha uma carência de vitamina D gigante. Se eu não tenho tanta necessidade de vitamina D, o meu corpo não vai absorver. Estão a entender? Isto não é uma esponjazinha que eu coloco para aqui para dentro o que eu quiser e ele absorve tudo. E depois, não, isso não existe, malta, está bem? Pronto, eu utilizo sempre este preparado para misturar o meu F1, independentemente de eu fazer sólido ou líquido, malta. Tenho a certeza absoluta que é limpo, eu não ingiro leite, não ingiro essas bebidas, por opção, está bem? Então, dá-me 15 gramas de proteína, dá-me mais vitaminas e minerais e é super limpo. Pode ser, em vez do PDM, pode ser aqui o Pro 20, que é similar, é um bocadinho mais completo, dá mais 5 gramas de proteína, está preparado para veganos, não tem glúten, não tem lactose. É tudo feito com aromas naturais, não faltar a palavra, e muitas vezes eu lancho o Tri-Blend. Então o Tri-Blend, eu sou fã do Coffee Caramel, não sei se há alguém aí prefere ao outro, o Coffee Caramel para mim é o meu preferido, é totalmente vegetal, malta. Então é uma coisa muito gira, quinoa, ervilha e... Alguém escreveu aí alguma coisa? Já me estão a dizer, adoro os dois tribunos, banana. Pronto, estão a ver, eu sabia que havia mais gente que gostava. E isto para dizer o quê? É rico em proteína, malta. Deixa-nos bastante saciados. O baixo teor em açúcar tem a ver com o néctar que é utilizado na sua confecção para ligar os ingredientes. Então é muito, muito, muito bom. E eu sugiro, especialmente para aquelas pessoas que ficam mais tempo sem comer, então é ótimo para saciar. A linhaça, esqueci-me, estavam a faltar, não completei a composição. O Ice Coffee, muita gente utiliza como pré-treino, porque dá-nos 80 mg de cafeína, malta, então é super leve, é feito com grãos de café, então é de uma forma natural, não é alguém aromatizou isto de café, ou alguém juntou cafeína aqui ao pote, fez uma mistura e sai aqui uma forma mágica. Não, malta, as coisas são feitas como deve ser, pode ser feito com água. Se tiverem dúvidas em relação à confecção dos produtos, perguntem à pessoa que vos convidou, malta, é tudo mega transparente. Então, vamos entrar aqui mais especificamente na nutrição desportiva. O Fórmula 1, a grande diferença deste para o outro é em termos da proteína base, o outro é a proteína de soja, este é a proteína de soro do leite. Em termos de vitaminas e minerais, C, E e selênio, são as vitaminas de maior realce em termos aqui da proteção, em termos das células do corpo contra oxidações. E, muito importante aqui este terceiro ponto, em termos da lactose. A lactose, desculpem, malta, a caseína. Estava a pensar ainda no soro do leite. A caseína é uma proteína que é libertada mais lentamente do que a proteína do soro do leite. Então imaginem, eu antigamente fazia muitas vezes caseína pura, antes de fazer Live Nutrition, caseína pura antes de dormir. Quando tinha treinos de manhã, ou tinha estágios de manhã, ou coisa assim. Então, porquê? Porque eu queria que o meu sono fosse o mais reparador possível. Então eu tinha que dar ao meu corpo o que ele necessitasse, para ele não estar a gastar do que eu já tivesse, ok? Então, a libertação dos aminoácidos é diferente nas duas. E nós precisamos das duas, está bem? O Hydrate
é uma bebida que nós podemos utilizar para beber no dia-a-dia, misturar com a nossa água. Oferece-nos 100% de dose diária recomendada de vitamina C. Tem um sabor muito, muito, muito suave. Um trato de laranja. É muito bom. Vitaminas do complexo B também, em termos de retardamento do cansaço e da fadiga. Então, é uma ótima sugestão que eu vos faço. O CR7 Drive é a minha vida de eleição intra-treino. Quando eu faço um treino mais... Por exemplo, quando eu faço um treino muito, 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 muito intenso, eu faço o Prolong, está bem? Quando eu faço um treino de ginásio, quando eu vou correr, quando mesmo um jiu-jitsu, quando é aqueles treinos que são mais tranquilos, eu faço sempre o CR7 Drive. O açúcar é similar ao de uma banana, tem 100 calorias, o que não é nada, malta. Se vocês fizerem 100 burpees, gastam 100 calorias, portanto, 100 burpees é peanuts. E tem aqui o sabor a açaí, também é muito interessante. E fresquinho, malta, é um doce. Fresquinho é muito bom. Eu o que faço, e deixo-vos aqui uma dica, o que faço quando vou correr, eu não levo garrafa nenhuma, então, antes de fazer o meu pós-treino quando vou correr, eu bebo o meu CR7 Drive. Então, imagina, eu vou correr, estou cansado, faço 500 ml do meu CR7 Drive após, está bem? Não há problema nenhum, é um caso específico. Aqui está, o Prolong já é para um exercício físico mais de 1h30, 2 horas, porque a ingestão calórica que nos dá é muito superior, 224 calorias por dose, tem ali 6,8 gramas de proteína e tem cerca de 36, salvo erro, de hidratos de carbono. Então é mesmo para aqueles treinos mais desgastantes, não é qualquer pessoa que eu sugiro que faça aqui o Prolong. E aqui, espetacular, malta, estão a ver aqui. A explicação perfeita para o que eu estava a dizer. Adoro os dois. O Sérgio já tinha dito aqui a vinhaça. Boa, Sérgio, sempre atento. Mais nada, amigo, mais nada. Boa. Então, estão a perceber aqui, malta. Hydrate, uma atividadezinha tranquila. O CR7 Drive, se for assim, já para vocês carburarem um bocadinho mais. Se vocês estiverem mesmo na loucura, malta, quiserem fazer uma maratona, podem fazer o Prolong, está bem? Depois, Rebuild Strength. Malta, tenho a dizer-vos que o Rebuild Strength é o meu produto favorito. O Rebuild Strength e o Lift Off. Eu adoro o Lift Off. Um dia conto-vos uma história que eu tive com o Lift Off e Thermocomplete. Não vou contar hoje, mas foi uma história incrível, malta. Quem saiu à noite alguma vez na vida e meteu speeds, eu nunca meti speeds, né? Mas acredito que a sensação que eu tive foi exatamente a mesma. Portanto, espetacular, malta. Tenho-vos a dizer que eu ia correr daqui até a Lisboa em 5 minutos. Mas para vos dizer, o Rebuild Strength foi a razão para a qual eu dei o benefício da dúvida à Herbalife Nutrition. Eu fazia imensa suplementação, malta, depois dos jogos, e o meu domingo era um domingo horrível. Eu estava sempre cheio de dores musculares, eu estava sempre cansado, e entretanto deram-me uma dose do Rebuild Strength para tomar depois de um jogo, e eu no domingo estava bom. E eu não sabia e nem associei a nada. O que é certo é que um recuperador muscular nada tem a ver com uma proteína, malta. Então metam na cabeça isto. O Rebuild Strength é... Vocês, imaginem, vocês podem ir daqui ao Algarve no Fiat Punto. E vão bem. Mas depois podem ir num Ferrari. E ainda vão melhor. Estão a entender a comparação, malta, a analogia. Tem tudo a ver com isso. Vocês fazem as vossas escolhas. Hidrato de carbono associado com proteína depois do treino, 25 gramas de proteína com as 5 colheres, com 36 gramas de hidratos de carbono, da absorção mais rápida e a absorção mais lenta, porque nós estamos carentes de energia. Nós gastamos imenso glicogênio a treinar. Nós estamos carentes de hidratos de carbono, malta. E não é uma banana, que atenção, é mega essencial, mas era o que eu fazia. Não era uma banana que me chegava, por exemplo. Eu bebo um Rebuild Strength, no outro dia treino outra vez. É incrível. O ferro é muito importante em termos daqui da parte do metabolismo e em termos da energia. E os glóbulos vermelhos, como eu falei muito no início da apresentação, em termos do transporte do oxigênio para o nosso organismo. E depois o sabor a chocolate, malta, esqueçam. É um dos pequenos prazeres da vida. Quem ainda não chegou lá a esse nível, pode chegar. Já vão um bocadinho tarde, mas vão sempre a tempo, está bem? Portanto, estejam à vontade. Depois, o Rebuild Endurance. Eu faço quando? E pode ser personalizado com o Strength.
Eu faço quando tenho treinos muito cardiovasculares e sinto que o rebuild strength não vai dar a totalidade dos hidratos que eu necessito. Então o que é que eu faço? Eu misturo, por exemplo, 3 colheres do strength, que vai-me dar 15 gramas de proteína, está bem? E meto mais 3 gramas do endurance, que vai-me dar cerca de mais 5 a 6 de proteína, fico ali com 20 gramas de proteína, fico porreiro e fico com cerca de 40 a 45 gramas de hidratos, está bem? Mas isto é porque eu fiz um treino muito intenso e necessito disso. Ui, já vou responder às perguntas. Eu sei que sou multitasking, malta, mas não me metam tanto à prova, está bem? Porque eu tenho também o tempo para respeitar. Isto é muita coisa. E sou homem. Malta, 60 a 70% de água, 8 copos de água. Mas atenção, não são 8 copos de água de shot, está bem? Ah, Zé, eu bebo 8 copos de água, assim. Tenham um bocadinho de noção, não é? Tem que ser um copinho de água como deve ser. E depois, o exercício físico regular, foi o que falámos um bocadinho, descanso 7 a 8 horas. Malta, eu tenho muita dificuldade em dormir, desde miúdo, tenho melhorado isso e acreditem que o descanso é mega essencial para quem treina a sério, quem quer ter resultados e quem quer perder massa gorda. Ok? Então, antes de responder às perguntas, se calhar, o Sérgio ajuda-me aí se acha bem ou mal. Antes de responder às perguntas, eu ia pedir os resultados pessoais. Sérgio, o que é que parece? Perfeito. Boa, então eu gostava de dar primeiro a primeira primazia, espetacular. Eu gostava de que as pessoas que fizessem nutrição há 3 meses ou menos, independentemente de fazerem desporto ou terem um resultado relacionado com desporto ou não, que quisessem partilhar aqui um bocadinho connosco o vosso resultado. Não se acanhem e não precisam de falar todos ao mesmo tempo. Bem, 3 meses ou menos. Boa, malta, eu dou 4 meses ou menos. 4 meses ou menos. Vai uma, vai duas. Pá, eu faço há menos de 2 anos, posso dar o meu. Boa. Bora, Marta. Claro que sim. Bora. Eu vou dar o meu resultado ligado aqui ao tema. Pronto, olá a todos, meu nome é Marta Giga, tenho 27 anos e vou dar o meu maior resultado relativamente aqui a este tema, que era, eu faço a nutrição desde abril de 2019 e eu nessa altura tinha mais ou menos 10 quilos a mais daquilo que tenho agora. E treinava todos os dias, treinava no ginásio, treinava acompanhada com um personal trainer. E então, como treinava, achava que podia comer tudo aquilo que me apetecesse e não tinha, pronto, não fazia qualquer tipo de acompanhamento nutricional, nada. Andei em dietas, fiz muitas dietas, nunca conseguia perder o peso porque não comia bem, não comia certo. E pronto, e a partir de abril de 2019 decidi fazer nutrição, dei o meu pequeno almoço e a partir daí é que eu consegui ter os meus resultados, controlar o meu peso e aliar isso ao estilo de vida que eu já tinha, ou seja, um estilo de vida ativo e saudável. Isto só para demonstrar que o facto de treinarmos todos os dias não nos permite comer tudo aquilo que nós queremos e que só uma boa nutrição aliado ao treino é que nos permite ter os nossos resultados e controlar o nosso peso, se for esse o nosso objetivo, ou aumentar o peso, se for esse o objetivo, mas a hidratação e a boa nutrição são efetivamente a chave e foi isso que me conseguiu dar os resultados que tenho hoje. E pronto, é isso. Obrigada. Boa. Obrigado pela partilha, obrigado. Maltinha, quem quiser partilhar, agora é self-service, malta. Se fizerem à vontade. Olá Zé, tudo bem? Bom dia. Olá, então, excelente apresentação, é muito bom ouvir-te de novo, já tinha saudades tuas. Obrigado. Então, o meu nome é Ana Rita Dias, tenho 32 anos, faço a nutrição há 5. Iniciei a nutrição por uma questão de bem-estar e o meu problema intestinal melhorou bastante. O que aconteceu? Há cerca de 3 anos eu não me sentia satisfeita com a minha forma física, porque na realidade às vezes não é só fazer o pequeno almoço, é fazer muito mais que isso, e comecei a aliar também o exercício físico. E realmente a minha melhor forma de sempre é sempre aliado o exercício físico com a alimentação, e não é porque fazemos uma coisa bem
que podemos descompensar em tudo o resto, né? Fazer bem o pequeno almoço, que depois todo o resto do dia podemos descompensar. Então eu consegui reduzir cerca de 4 quilos, 4, 5 quilos, e tudo aliado. Boa nutrição o dia todo e bom exercício físico. E queria ainda partilhar que eu não sou fã de correr, aliás não era, e o facto de começar a caminhar depois puxou-me a vontade de correr, e então hoje em dia já corro ao meu ritmo. Então também queria passar a mensagem que é muito importante nós ajustarmos, como tu disseste bem, o nosso gosto, a atividade física, não tem que ser um suplício, tem que ser algo que nos faça felizes. Muito obrigada. Boa, obrigado. E a Rita deixou aqui uma mensagem importante, malta. Começar, independentemente de não gostarem tanto, acreditem que com o tempo também vão gostar. Lembrem-se da pescada. Boa, Sérgio. Fala aí, Sérgio. Ok, então, parabéns pela tua apresentação. Como sempre, Sérgio, estou a ouvir baixinho. Vê lá se consegues aumentar um bocadinho o volume ou retificar aí a questão do micro. ouves-me agora? Está um bocadinho melhor. Tá? Vamos começar por falar um pouco mais alto. Portanto, é o seguinte, tenho 45 anos, quase à beira dos 45. Iniciei a nutrição, portanto, há 2 anos e meio, sensivelmente. Foi uma questão de perda de peso, mas o que é certo é que nós, estando melhor fisicamente, também nos dá vontade de fazer exercício, que era aquilo que já não dava muita vontade de fazer antigamente, não é? E é importantíssimo, é importante para nós estarmos bem, não é? Fisicamente, mentalmente, porque também ajuda muito na questão mental. Portanto, é extremamente necessário o exercício físico. Lá está, associado àquilo que nós gostemos de fazer, como nos seja mais prazeroso, não é? Mas há de certeza algum exercício, alguma modalidade que nos ofereça isso. Portanto, o meu resultado em termos de perda de peso foram 24 quilos, né? E, portanto, a qualidade de vida que eu tenho hoje em dia não tem nada a ver com o que eu tinha há 2 anos e meio atrás. Né? Portanto, é essencial se nós queremos viver bem, né? Enquanto nós estivermos viver bem, não é? Fisicamente, mentalmente, é importante termos uma vida equilibrada. Não é? E nós temos que preservar o nosso corpo, que é a nossa morada, não é? E temos que pensar. E eu hoje sempre me considero 30 anos, que é uma coisa curiosa. Não é? Portanto, a idade aqui vale o que vale, não é? A idade biológica. O que interessa mesmo é o que é que nós estamos, como é que nós nos sentimos. Portanto, estou satisfeito com esta nutrição. Obrigado pela tua apresentação, Zé. Fantástico. Olha, então, bom dia a todos. José, eu vou partilhar também o meu resultado. Então, o meu nome é Silvia Vaz Pinto. É com imenso prazer que falo aqui mais uma vez sobre 17 anos de caminhada desta nutrição extraordinária. Hoje estamos a falar sobre o exercício físico, então eu vou tentar falar aqui um bocadinho mais direcionada para essa área. Quero só dizer que em 17 anos, controlei 17 quilos de peso, ou seja, perdi 17 quilos de peso, mas no que diz respeito ao exercício físico, eu sou totalmente crente de que nós só vamos praticar exercício físico se encontrarmos efetivamente aquilo que nós gostamos de fazer. Então, mais ou menos há 3 anos e meio atrás, eu e o Pedro começámos a caminhar na floresta e é isso que nos apaixona e que nós fazemos com muito prazer e muita dedicação também. Estamos a acabar hoje a maratona de 10 dias e em 10 dias dessa maratona nós caminhámos ou treinámos 8 vezes. Então, aquilo que eu te quero dizer é que quando é bom o treino que tu fazes de forma natural. E depois também tenho outra ajuda, Zé, e sou do teu clube, que é, eu estou na caminhada e estou a pensar no rebuild. Aquele sabor a chocolate, percebes? Dá-me um extra para eu realmente ir e voltar. Porque sei, quando chegar a casa, ali vai estar ele à minha espera. Quero só também dizer que não faço 5 colheres, porque efetivamente nós temos que ajustar o rebuild ao treino que nós fazemos e eu faço 3 colheres, o que é fantástico, dá-me exatamente tudo aquilo que eu necessito para o meu pós-treino após 1h30 de caminhada e no dia a seguir estou pronta, por isso é que em 10 dias é possível treinar ou caminhar 8 dias sem qualquer tipo de hesitação. Muito obrigada, Zé, foste fantástica e que saudades que eu tenho tuas. Beijinhos. Hoje já estou um bocadinho menos saudades. Obrigado.
Obrigado pelo testemunho. Eu disse uma coisa muito importante. Eu há bocadinho não referenciei mais afincadamente, mas o rebuild, tanto um como o outro, como o prolongo, podem ser sempre adaptados às nossas necessidades, malta, está bem? Então, temos tempo para mais um resultado. Se alguém quiser partilhar mais algum resultado, temos tempo para mais um. Posso partilhar eu? Então tu ok. Atropelamos. Pode ser tu. Então... Vou ser eu. Vovó, pode falar. Olá, bom dia a todos, meu nome é Olinda Horta. Eu vou partilhar o meu resultado porque o exercício físico, eu tenho 51 anos, eu conheço a Herbalife há 12 anos e eu sempre pratiquei o exercício físico no controle de peso. Também vou falar em relação à aula que foi dada hoje. Só que eu pensava que fazendo exercício físico e comendo pouco, né, conseguia atingir os meus objetivos, o que é completamente errado. Na altura, depois já há 12 anos atrás, conheci a nutrição, comecei a fazer a nutrição e mantendo a mesma dinâmica que eu estava a fazer em termos de exercício físico, eu perdi 10% de massa gorda. Portanto, eu era magra, falsa, pesava 54 quilos, mas tinha excesso de massa gorda. Portanto, não é praticar só exercício físico, a nutrição é muito importante a fazer em conjunto. Então, levou a que realmente eu conseguisse atingir a minha melhor forma de sempre, que tenho agora com 51 anos. Eu acabei de fazer exercício físico, foi um gozo porque estávamos ali a fazer 100 agachamentos, não, 100 flexões, e eu consegui fazer as 100 flexões com 51 anos, portanto, e a seguir o rebuild, acho que foi mais por causa do rebuild, porque aquele sabor a chocolate é delicioso. Então, é possível, sim, sempre com a parte de exercício físico e muito importante a parte da nossa nutrição, mantém-me muito mais jovem que agora do que estava há 12 anos atrás. Era essa a minha partilha hoje. Obrigada. Zé, saudades, Zé. Obrigada, beijinhos. Obrigado, malta. Malta, eu prometo que vou aparecer assim que o governo deixar. Eu estou em negociações com o Tony. Quando o governo deixar sair, eu prometo que apareça aí. Obrigado pelo carinho. Malta, então eu agora de uma forma breve vou tentar responder aqui às vossas questões. Ok. Diana. Bora, Diana. Dá-nos aí o teu testemunho também. Olá, bom dia. Então, muito rápido, ok? Que é para também não atrasar. Eu sou instrutora de fitness, ok? E então, como sou desta área, eu não tenho uma grande diferença. Eu dou várias aulas por dia. E desde que eu comecei a tomar Herbalife da parte de nutrição, eu consigo ter muito mais energia, não é? Eu acabo o dia tal e qual como começo de manhã. E eu notava muita diferença. De manhã eu até começava bem, dava aulas porreiras, a hora de almoço igual, mas eu chegava ali às 6h30, 7 da tarde e já estava completamente KO. E as minhas próprias alunas diziam, tu não tens nada a ver de manhã e de tarde. E desde que eu comecei a tomar Herbalife a nível de nutrição, eu mudei radicalmente isso, ok? Eu também, aí está, foi aquilo que eu respondi. Eu quando dou assim aulas de 6, 7, aliás, dias de 6, 7 aulas, o lift-off é para mim a cena mais importante. Realmente eu ao fim do dia preciso mesmo daquele lift-off para dar, por exemplo, uma aula de jump, mas consigo chegar às 9 da noite a acabar aulas igual como começo de manhã, e isso para mim foi brutal para a minha profissão. Obrigada e foste espetacular, Zé. Obrigado, Diana. Pá, e espetacular testemunho, acima de tudo, uma pessoa da área também, para terem aqui duas formas diferentes de ver, dois testemunhos diferentes para compararmos também, que é o que eu estou sempre a dizer, malta. Temos sempre que enquadrar de acordo com as nossas necessidades, está bem? Obrigado, Diana. Malta, então, olha, tenho aqui uma questão. Tenho feito caminhada de mais ou menos 20 km por dia, 10 de manhã, 10 à tarde, aconselhos o Rebuild Strength. E isto parece aquelas perguntas da televisão, malta, que mandam para lá as perguntas. O meu marido faz isto assim, o que é que você acha? Malta, espetacular. Então, olhem o seguinte, nisso. De acordo com o teu objetivo, eu sei, né? Eu acompanho-te. Eu acho que só se tu tivesses demasiadas dores musculares é que ingerias o Rebuild Strength as 5 colheres. Então, a minha sugestão é fazeres o quê? Algo como o PDM ou o Pro 20 depois, associado a 2 colheres do Rebuild Strength. Por exemplo, está bem? De acordo com o teu objetivo e de acordo com o que está aqui espelhado, é o que eu sugiro. Vou dar uma testemunha aqui por escrito. Ok, a Kátia vai partilhar o testemunho por escrito. Boa.
o André dá um mergulhinho. Está combinado, André? Eu vou sim, senhor. Vou sim, senhor. Nada nisso, um beijinho. Malta, se alguém quiser perguntar alguma coisa relacionada com o tema, está bem? Não sejam malandros. Relacionada com o tema, podem perguntar. Liguem o micro se quiserem. Eu vou experimentar essa receita do lift-off que eu até vou. Ei, não experimentes, Diana, não experimentes, a sério. Não experimentes. Vou-te só dizer assim, 2 lift-offs de manhã, 2 termocompletes de manhã, 2 termocompletes à tarde, chá e lift-off na mesma garrafa. E fui treinar. Esqueçam. Não façam, malta, não façam. O Sérgio sabe o que é que eu estou a dizer. Malta, mais ninguém tem questões? Boa, se mais ninguém tem questões... está aqui uma questão... eu sempre pratiquei exercício, especialmente em ginásio, desde 16 anos. Hoje nunca foi avançado com coisa, mas na realidade a minha massa agora estava elevada mesmo quando, além de me sentir mal, muitas vezes, e quase desmaiar, porque minha mão no pré-treino e no já... Muito açúcar. Ok. Quando for para já. Ok, é ali o testemunho da Cátia, para chegar uma pergunta. Quantos chás destes se podem tomar por dia? Isabel Figueiredo, Paula. Isabel, isso é super relativo, não é? Imagine, eu faço sempre de manhã, sempre. Eu faço a vida detox, então é o aloe, a maçã e fibra, que é um produto que nós não falámos aqui, que é muito importante em termos do nosso trato intestinal e conseguirmos atingir a dose diária recomendada de fibra. E depois imagine, se eu estiver por casa e estiver mais cansado ou estiver descansado menos, se calhar faço um bocadinho de chá de manhã ou então tomo o Thermocomplete, que é outro produto que nós temos. Se eu estiver em casa à tarde e for treinar ou tiver comido um bocadinho mais no dia anterior ou algo desse género, faço o aloe outra vez e faço o chá novamente. Está bem? Depende da sua sensibilidade à cafeína, depende do que você gosta de chá, tem tudo a ver com isso. Boa, espero que tenha respondido à questão. Boa, malta, não há mais questões. Vamos agora seguir. Está aqui mais um bate-papo. Obrigado a todos. Graça, um beijinho, Graça. Espetacular. Malta, muito importante. O programa ficado para clientes, todas as pessoas que são clientes e que ainda não são clientes preferenciais ou tudo mais, vão ficar para assistir ao que eu vou explicar a seguir, mas têm sempre a possibilidade de ter 10% de desconto nos produtos. Ao fim de 30 pontos, podem trocar esses mesmos pontos por produtos. Então, sabe um bocadinho mais. A maratona é algo espetacular, malta. Está aqui uma pergunta. Bom dia, já colocou há uns anos. Esta pergunta é gigante. Quem fez esta pergunta? 2 perguntas. Vocês estão a perceber. É aquela reta final, já não há perguntas. Pronto, agora é que faço perguntas. Muito bem. Estou a brincar. Bom dia, já corro há uns anos e ultimamente corro nos trilhos. Tem dias que ainda não, 10 km e aos fins de semana faz distâncias maiores. E volta aos 25 km. O que é que devo tomar? Deve tomar o CR7 Drive intra-treino. Se não for suficiente, poderá pensar no Prolong. Após o treino, deverá associar o rebuild strength ao rebuild endurance. É o que eu faria. Pelo que você está aqui a explicar em termos de intensidade e desgaste em termos de hidratos de carbono. Então era o que eu faria. E depois é outro desconto. Ok. Como eu estava a dizer, malta, a maratona é algo que nós, em 10 dias, conseguimos ter uma percepção muito efetiva de como estamos, de como podemos melhorar e prolongar isso por adiante. Então é basicamente um desafio em que por equipas nós conseguimos atingir resultados e, se quiserem saber mais, dia 17 de março inicia a próxima, então é falarem com a pessoa que vos convidou e vão ter acesso a tudo isto, malta. Está bem? Depois, se precisarem de alguma coisa, também podem falar comigo, alguma dúvida que tenham sobre a formação que eu dei hoje, sejam à vontade. Não tinha dito isso antes, mas também digo agora. Pronto, e tem aqui alguns exemplos de algumas maratonas que já existiram. Aqui há algumas fotos de membros e aqui há alguns pesos perdidos, malta. É uma coisa super gira. Podem colocar a foto que vocês quiserem. Por exemplo, a foto do Ivo ali com o símbolozinho aqui do japonês ganhou o prémio de melhor foto nessa maratona. Portanto,
estejam à vontade para serem criativos, malta. E depois, temos ainda uma coisa melhor, que é, se convidarmos pessoas a participar na maratona, podemos ainda ganhar prémios, está bem? Então, se vocês gostarem de prémios, não sei, podem sempre tentar explorar isto aqui. Então, um dos prémios é aqui o tal produto que eu falei, para juntar, para fazer a parte da bebida detox, e depois também podemos ganhar aqui um F1, 21 doses, malta, para fazermos, por exemplo, se o nosso objetivo for perder peso, ou perder massa gorda, ou comer um bocadinho menos de vez em quando ao jantar, para não fazermos sempre ao pequeno almoço, então até podemos pedir um produto com um sabor diferente do que nós fazemos ao pequeno almoço e vamos intercalando. Malta, é do best. E depois, quem ainda não fez a avaliação de bem-estar online, eu sugiro vivamente, está bem? É basicamente falarem com a pessoa que vos convidou e marcarem um dia e uma hora. E depois vamos falar aqui de uma coisa muito interessante, que é perceber como é que nós podemos ter desconto nos produtos e algo mais.